Hoje a gente vai estudar um método de integração numérica que é chamado de método dos trapézios. Existem várias técnicas de integração dentro do cálculo numérico. Aqui a gente vai estudar uma técnica específica que é chamada de método dos trapézios. E eu vou passar inicialmente aqui o conceito da técnica, né? O conceito geral, na verdade, de integração numérica, para a gente dar uma relembrada, que basicamente diz o seguinte, né? Quando você estuda a parte de integral definida, você tem integral indefinida, que é quando não tem os números aqui, e quando você tem os números aqui, você passa a ter uma integral definida. Quando a gente estuda integral definida, é muito comum, quando você está aprendendo, o professor faz uma associação direta com área. Ele fala para vocês assim, ó, a integral, quando você tem uma função f, a integral dessa função f no intervalo de a até b, a integral dessa função nada mais é do que a área compreendida entre o gráfico dessa função e o eixo das abscissas, o eixo horizontal, ou ainda eixo x. Essa é a definição clássica de integral definida. Por que a gente estuda a integração numérica dentro do cálculo numérico? Porque existem várias situações, e vocês que já fizeram cálculo devem saber, que realizar a continha na mão, né, de forma analítica da integral, às vezes não é muito fácil. Às vezes você vai precisar de uma técnica de substituição, de integração por partes, integrações trigonométricas e por aí vai. Né? A integral por frações parciais, são as tais integrais racionais. Enfim, existem várias técnicas, né? Quanto mais a gente vai avançando no estudo de integral, mais complicadas vão sendo as técnicas. Então, você vê que às vezes já não é muito fácil você fazer a integral, às vezes dá um pouco de trabalho. Porém, existem alguns casos em que simplesmente você não tem como integrar de forma analítica. Existem integrais que você não consegue fazer de forma analítica, por nenhum método. Parte, substituição, não tem método que você consiga integrar. E o exemplo clássico que eu dou é o da distribuição normal de probabilidades. Aquela curva da normal, que é uma curva em formato de sino, ela é mais ou menos assim, ó. Pensando aqui no eixo horizontal, a curva da normal é aquela curva que faz alguma coisa mais ou menos assim. Tá? Essa é a curva da distribuição normal de probabilidades. A função que gera o gráfico da distribuição normal é uma função que não dá para integrar. E quando a gente trabalha com probabilidades, basicamente, qual que é a nossa ideia? A ideia é você pegar, por exemplo, dois pontos aqui no eixo, tá? Dois pontos, como se fossem dois pontos A e B, como se fosse esse intervalo aqui, A e B, e você quer nada mais, nada menos do que calcular a área compreendida entre essa curva e o eixo. E, por essa definição que a gente viu aqui, a gente sabe que a área é uma integral definida. Só que, ao mesmo tempo, eu acabei de falar para vocês que a integral dessa função a gente não consegue fazer na mão. Então, como que você vai calcular a área? Veja, não conseguir integrar na mão não significa que não exista um resultado para a integral definida. Dá para você obter um resultado, sim, para este termo aqui. A questão é, você não consegue, usando integração por partes, integração por substituição, usando as técnicas de integração, você não consegue escrever uma resposta bonitinha, sabe? X² mais 2x mais 3. Não dá. Você não tem nenhuma técnica para fazer isso com a função da normal, por exemplo. Tá? Não é a única. Eu estou dando a função da normal como exemplo porque ela é mais tradicional, clássica, todo mundo fala muito da normal, então é um exemplo bom para se dar aqui. Então, como que você calcula esta área? Através de métodos numéricos. É por isso que quando a gente trabalha aqui com a distribuição normal, a gente tem uma tabela da distribuição normal. Quem estudou distribuição normal deve ter visto em algum momento uma tabelinha da normal padrão.
Que raio de tabela que é essa? É uma tabela que te dá áreas. Basicamente é isso. Alguém foi lá, ficou calculando um monte de áreas, né, com vários intervalos, calculou aquele mundaréu de áreas e montou aquela tabela. E baseado nessa tabela a gente consegue fazer os cálculos de probabilidade sem precisar fazer a integral, sem precisar passar pelo cálculo numérico para conseguir calcular o valor da integral. A gente já tem uma tabela pronta para isso. Mas essa tabela foi criada originalmente, basicamente, através de métodos numéricos. Então vamos começar a entender o que é essa integração numérica, o que é o método dos trapézios que a gente vai trabalhar. Vamos ver a parte teórica, depois a gente vê a implementação. Inicialmente vamos supor aqui uma função qualquer, que eu vou definir como sendo f de x, e a gente pega um intervalo de a até b. Essa função aqui é obviamente contínua dentro do intervalo, e aí eu quero calcular a integral definida desse ponto a, tá? Desse ponto A. Então veja que sempre, só relembrando, né, caso alguém já tenha se esquecido, que o número de baixo vai ser sempre menor e o número de cima será sempre o maior número. E aí você vai ter justamente esse intervalo AB. O menor na esquerda, o maior na direita. Mesma coisa aqui, menor embaixo, maior em cima. Tá? Então, a gente quer calcular a integral definida de a até b de f de x dx. A função f de x é essa que vocês estão vendo. E eu vou calcular, por exemplo, através do método dos trapézios. Eu podia fazer uma aproximação bem grosseira da área dessa função construindo um único trapézio. Então, eu teria aqui, né, a área da curva, a área debaixo da curva, tá? A área debaixo da curva vai ser igual à área desse trapézio. Eu vou construir um só para explicar para vocês. Então, se a gente tem um intervalo AB, eu tenho o x aqui igual a tenho o x igual a b, portanto, eu tenho um ponto aqui na minha curva, e eu vou ter um y correspondente a este a, que é o nosso f de a, um y correspondente a este b, que é o nosso f de b, e aí eu posso pegar esses dois pontos da curva e unir, e olha só o que eu desenhei aqui. Eu tenho nada mais, nada menos do que um trapézio. Muito bem. E a área de trapézio a gente já sabe calcular desde que nasceu. Todo mundo já nasceu sabendo calcular a área de trapézio. Então aqui tem um trapézio genérico, base maior Bzão, base menor Bzinho e a altura do trapézio Hzinho. A área de um trapézio, base maior mais base menor vezes a altura, dividido por 2. Veja que neste caso aqui, a gente está trabalhando com um trapézio que é chamado de reto-retângulo, que tem dois ângulos retos, e a base maior é esse trapézio aqui, da figura, do gráfico, em relação à figura, ele está deitado. Tá? Ele pega essa figura aqui e gira 90 graus no sentido anti-horário. Aí você vai ter basicamente esse trapézio aqui. Então a base maior dele está aqui, a base menor dele está aqui e a altura está aqui embaixo. Tá? Então você tem um trapézio aí, pega a base maior, pega a base menor, pega a altura, joga nessa fórmula, faz a conta e você vai ter uma área. Lógico, uma área, eu vou aproximar o valor da integral por essa área. Lógico que vai ficar uma aproximação bem ruim, né? bem tosqueira, mas dá para aproximar. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer? Base maior, que é justamente o f de b, está aqui embaixo. Base menor, que é o nosso f de a, então base maior mais a base menor, vezes a altura. E o que é a altura? É a distância do a até o b, ou seja, o maior menos o menor, b menos a. Essa que é a altura. E, pela fórmula, divide por 2. Teoricamente, fazendo essa conta aqui, você vai ter a área do trapézio, que vai ser uma aproximação bem ruinzinha para a nossa integral. Aí você fala assim, tá, beleza, entendi. Mas essa aproximação, dependendo da função, vai ficar um horror. Né? Vai ficar o resultado da área desse único trapézio vai ser muito distante da área real, como se você calculasse de fato a integral definida. E se eu pegasse esse intervalo AB e dividisse em vários
intervalinhos pequenininhos, em subintervalos. Aí eu vou construir vários trapézios. Eu teria algo desse tipo. Então eu posso pegar o meu intervalo AB e dividir esse intervalo AB em vários subintervalos, todos de mesmo tamanho. Aí eu vou ter um monte de trapézios, e aí, se eu calcular a área de todos esses trapézios, usando a fórmula, base maior mais base menor vezes a altura, dividir por 2, para cada um dos trapézios, calcular a área de cada um deles, soma tudo. O que você vai ter? Você vai ter uma aproximação bem melhor do que a anterior, concorda? Uma aproximação para a integral dessa função. Ou seja, para a soma das áreas de todos esses trapézios vai se aproximar em relação ao slide anterior muito mais da área real, que corresponde à integral dessa função, definida no intervalo de A até B, do que em relação ao caso anterior. E quanto maior o número de subdivisões aqui deste intervalo AB, maior a quantidade de trapézios, óbvio, e mais exata será a nossa área obtida. Quando eu falo mais exata, significa mais próximo da área real a gente vai ficar. Tá? Quanto mais trapézios, mais próximo do real você vai se aproximar. De tal modo que, se você tiver uma quantidade de subdivisões, ou seja, essas subdivisões, se elas estiverem tendendo a uma quantidade infinita, portanto, esta altura do trapézio, na verdade, vai tender a zero, né? Porque quanto mais subdivisões, mais estreito ficam essas barrinhas aqui. Portanto, a altura, na verdade, chega no momento, se a quantidade de retângulos tende a infinito, chega um momento que a altura tende a zero. Aí, nessa situação, lá no infinito, você vai ter justamente a área real. Você vai ter justamente o resultado real da integral. Mas veja que para isso você tem que fazer a quantidade de trapézios tender a mais infinito. Portanto, a altura de cada trapézio vai tender a zero. E lá no limite, lá no infinito, você vai ter o resultado da integral. A rigor, isso que eu expliquei, basicamente é a definição de integral. Quando você fala em somas de Riemann, não sei se vocês já estudaram isso, mas basicamente a ideia das somas de Riemann é essa, é você trabalhar com somas de figuras conhecidas, só que você faz essas figuras tenderem, a quantidade de figuras tenderem a mais infinito, e aí você vai ter a soma das áreas dessas figuras vai ser justamente o valor da integral, o valor exato quando você faz isso tender a infinito. Então é lá no infinito que ocorre essa igualdade. Tá? Até lá você vai tendo cada vez, quanto mais intervalos maior vai ser a precisão do seu resultado, a exatidão do seu resultado. Ou seja, o erro vai ficando cada vez menor. Tá? Esse aqui é o conceito básico aí de integral. Então, agora a gente vai começar a formalizar para deduzir a fórmula. Eu fiz aqui um caso genérico, tá? Não sei quantos subintervalos que você vai ter, não importa, você vai ter aqui n subintervalos, veja aqui em cima, ó, n subintervalos, então eu vou chamar aqui como se fosse o meu A, né? Lembra que a gente tem o A e tem o B, então aqui é o A, que eu vou chamar de x0, o B vai ser o xn, então você vai ter o x0, x1, x2, x3, x4, x5, x... até o xn. E esse n depende de quantos intervalos forem. Se forem 3 intervalos, o n vale 3. Tá? Regrinha, todos os intervalos com uma mesma amplitude, que eu vou chamar de h, que é como se fosse a altura do trapézio. Tá? O h é esta alturinha aqui, certo? A distância entre o x0 e o x1 vale h, x1 e x2 vale h, e assim por diante, até o final, até o último subintervalo. Veja que aqui eu marquei que o x0 vai ter um y, que para ficar mais fácil de escrever, eu vou dizer que é y0. O x1 tem um y, que é o y1. O x2 tem um y2, até o xn, que vai ter um yn. Tá? Beleza, até aqui está fácil. Aí eu enxergo n trapézios. Beleza, e área de trapézio eu sei calcular. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Legal. Então eu sei calcular a área do primeiro trapézio.
A área do primeiro trapézio vai ser o quê? Então vamos lá, ó. A área do primeiro trapézio vai ser a base maior, certo? A base maior, que é isso aqui. Essa medida vale, veja que aqui eu estou no x1, né? Portanto, essa medida vale y1, base maior, mais a base menor, que seria aqui. Veja que aqui eu estou no x0 e, portanto, o y vale y0. Então, essa altura aqui é a base menor e mede y0. Vezes a altura do trapézio, que basicamente é essa distância que a gente disse que vale h. Tá? Então, a altura, o hzinho da fórmula, é esse hzinho verde aqui. E divide por 2. Beleza? Beleza. Isso para o primeiro trapézio. Então, eu estou calculando a área A1. Agora, eu posso calcular a área A2. Base maior, então, no caso, vai ser o y2, mais base menor, que vai ser o y1, vezes a altura, dividido por 2. E aí você vai fazendo isso para todos eles. Então, área 3, base maior, que no caso aqui seria invertido, tá? Mas tanto faz. Como é soma, uma base mais a outra base, então você vai ter aqui, ó, o y3 mais o y2 vezes a altura dividido por 2. Até esse último, que vai ser o... Veja que aqui é o xn, então aqui essa altura vai ser yn. Aqui é o xn menos 1, que é o aqui é o último, x, né? x1, x2, x3, x4, xn é o último. Aqui é o penúltimo, então é o xn menos 1. Vai ter um y aqui, que vale, que eu escrevo como sendo yn menos 1 vezes a altura dividido por 2. Então tá aqui, ó, calculei as áreas de todos os trapézios. E agora? Ué, você não quer calcular a integral? Então o que você tem que fazer? Somar todas essas áreas. Então, basicamente, você vai pegar essas fórmulas aqui, tá? Vou pegar essas fórmulas e vou somar. Tá? Eu peguei exatamente as fórmulas que eu escrevi lá e pus aqui, ó. Do jeitinho que estava lá, eu copiei para cá. Então, eu estou falando assim, ó, a área vai ser a integral. E essa integral eu vou aproximar por essa fórmula. Só que aí vamos trabalhar um pouquinho em cima dessa fórmula para dar uma simplificada. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó, tá vendo que aqui eu tenho H, tudo tem H? Vou colocar o H em evidência. Tá? Por isso pus o H aqui na frente, abri esse parênteses e copiei o que sobrou. Só que veja o que eu fiz. Em todos os termos, eu inverti. Tá? Eu peguei, ó, eu inverti. Em vez de deixar 1 e 0, eu pus 0 e 1. Em vez de deixar 2 e 1, eu pus 1 e 2. Só para ficar na ordem numérica, tá? Ó, 0, 1, 1, 2, 2, 3, n menos 1, n. Tá? É a mesma fórmula, só que invertendo a ordem dos termos. Beleza. Aí, eu percebo também aqui, ó, que eu tinha esquecido, né? Já que eu fiz o fator comum, por que eu não pus o 2? Eu podia já ter colocado o 2 lá fora. Então, como eu não tinha colocado, eu coloquei agora. Tá? Fiz o fator comum desse denominador aqui. Então, coloquei ele aqui embaixo. Então, ficou o h que já estava lá na frente. O 2 que estava aqui dentro veio aqui para fora. E aqui eu vou copiar o que sobrou. Só que na hora que... O que sobrou, né? Primeira pergunta. O que sobrou? Sobrou, basicamente... Ó, vamos esconder. Esconde... Peraí. Esconde isso aqui. Esconde isso aqui, ó. Tá? Não olha para essas coisas aqui, senão vai dar nó. Então esquece tudo isso aqui, ó. Pronto. Olha só para isso aqui, ó. O que você vai perceber? Que eu tenho o y0, tá aqui. Eu tenho o yn, que está aqui. E os demais termos, eu tenho aqui, ó, veja que está tudo somando, y1 mais y1. Eu tenho aqui, ó, o y2 mais o y2. E aí, vai assim até o final. Eu vou ter o y3 mais o y3, y4 mais o y4, yn menos 1 mais o yn menos 1. Então, veja o que eu fiz aqui embaixo. y1 mais y1, 2 vezes y1. y2 mais y2, 2 vezes y2. E assim por diante.
Então você tem que observar o seguinte, ó. Esses termos aqui que estão nas pontas, eles são termos que vão aparecer sozinhos aqui em cima. Todos os demais termos, tirando esses dois dos extremos da tua expressão, todos os outros termos que estiverem aqui no meio, eles vão aparecer como 2 vezes o y de algum número, tá? De alguma coisa. Aqui era para ser um quadrado, tá? Finge que isso aqui é um quadradinho. Y de alguma coisa. Tá? Todo mundo aqui no meio é 2 vezes. Só os caras que estão aqui nas pontas que aparecem uma única vez. Ok? E normalmente vocês têm uma dúvida. Quer dizer, vocês têm dúvida não. Aqui vocês não têm dúvida. Vocês fazem errado na hora da prova. Tá? Aqui é sempre sobre 2, tá, gente? Aqui é sempre sobre 2. Enquanto que aqui, ó, não confundir aqui com aqui. Este H é este H. Como que você calcula a amplitude? Você vai pegar o Azinho, né? Você tem o Azinho e o Bzinho aqui. Então você vai pegar esses dois termos, sempre o de cima menos o de baixo, B menos A, e divide pelo número de subintervalos. Veja que a gente tem este N aqui, que nada mais é do que a quantidade de subintervalos. Então, nesta formulinha, que é para calcular a amplitude, você tem B menos A dividido por N. Na fórmula que vai te dar o resultado da integral, é dividido por 2. Muitas vezes vocês confundem. Vocês confundem esses dois caras aqui. Às vezes vocês põem N aqui, bota 2 aqui, enfim, vocês às vezes misturam. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Eu sei disso porque eu já dei essa matéria várias e várias vezes e eu sei que muitas vezes vocês misturam, coloca ou o N, o mais comum é colocar um 2 aqui, tá? Mas às vezes vocês põem N aqui, enfim, faz uma mistureba qualquer aí, tá? Então basicamente é isso aqui, gente. Ó, do lado esquerdo, laranja, a fórmula do método dos trapézios, para método numérico, utilizando a regra dos trapézios. Este Hzinho da fórmula está aqui do lado, cuidado com aqui, que é N, cuidado com aqui, que é H sobre 2. Regra, o primeiro e o último, uma única vez. Os caras aqui do meio, sempre 2 vezes. Quantos intervalos, ou melhor, quantos subintervalos eu vou ter? Sempre N subintervalos. E este N é o N que a gente está indicando aqui na fórmula e é o N que está aparecendo aqui na fórmula do Hzinho. Então vamos fazer aqui alguns exemplos. Então temos aqui o exemplo 1. Eu vou fazer primeiro na mão, tá? Depois a gente vai implementar isso aqui no Excel. Então, uma integral bem light, só para a gente entender a aplicação da fórmula. Tá? Calcular a integral definida de 1 até 3 de x² dx, usando o método dos trapézios com 4 subdivisões do intervalo. Então, assim, a título de exercício, até por uma questão de loucura de quem vai ter que corrigir a avaliação, né, ou seja, o professor, no caso eu vou, no enunciado, eu vou te dar quantas subdivisões que você vai trabalhar. Então, eu vou colocar 4, 5, 10, 1 milhão, mas eu vou te fornecer esse número. Porque senão cada um vai decidir trabalhar com uma quantidade diferente de subdivisões e aí eu fico louco na hora de corrigir. Né? Porque os resultados, óbvio, vão ser, a partir de uma certa quantidade de subdivisões, os resultados vão ser próximos, ok? Só que não vai dar, para cada quantidade vai dar um número ligeiramente diferente do outro. Tá? Então eu vou sempre te informar com quantas subdivisões que você vai trabalhar. Então, olhando aqui para a nossa integral, a gente vê que o nosso intervalo AB são esses extremos aqui de integração, né? O 1 e o 3. Então, a gente vai trabalhar com o intervalo de 1 até 3, 4 subdivisões, ou seja, n igual a 4. E aí, a partir desses dois valores aqui, quer dizer, desses dois dados aqui, né, o intervalo de 1 a 3 e a quantidade de subdivisões, eu posso calcular a amplitude do intervalo, o Hzinho,
que é b menos a dividido por n, ou seja, o b é o 3, o a é o 1 e o n é o 4. Fazendo essa conta, né, 3 menos 1, 2 dividido por 4, meio. Então, eu já sei que cada subintervalo vai ter uma amplitude, um tamanho de 0,5. Legal. Agora, como que eu faço para definir todos os intervalos, né, os extremos de cada intervalo? Você vai pegar o primeiro valor que você tem aqui nesse intervalo, tá? O valor da esquerda, que é o menor valor. No caso aqui, é o azinho. Tá? Você vai pegar, no caso aqui, o 1, o azinho igual a 1. Este azinho, este valor, a gente vai chamar sempre de x0. Tá? Sempre vai ser o x0. E aí, a partir desse x0, que é esse número 1, você vai pegar a amplitude que você calculou aqui embaixo, tá? Esse h igual a 0,5, e vai somando a cada valor que você tiver aqui. E aí você vai construindo o x1, então você vai pegar esse meio, que é o hzinho, vai somar com esse 1, vai dar 1,5. Aí soma meio de novo, né? 1,5, mais meio dá 2, mais meio dá 2,5, mais meio dá 3. E veja que aqui a gente chegou no x4. Quantas subdivisões que a gente ia trabalhar? Com 4, né? N igual a 4. Então, veja que aí o último valor que você vai ter aqui vai corresponder justamente à quantidade de subdivisões. Se eu tivesse falado, trabalhe com 10 subdivisões, a gente teria que fazer do x0, x1, x2 até o x10. Ok? Beleza. Então, eu tenho aqui os valores de x. E aí, usando a função, e aí a função basicamente é aquilo que você quer integrar. Tá? É aquilo que você quer integrar, que no caso a função é o x². Então, usando esta função aqui, y igual a x², veja que você tem os valores de x. Usando essa função, que veio daqui de cima, da própria integral, você consegue pegar cada um desses valores de x, substituir aqui no lugar do x, né? Ou seja, pega o valor que você tem aqui, substitui aqui e calcula o y. Ou seja, pega o x, eleva ao quadrado e aí você vai ter o y. E aí você faz isso para cada um dos valores que você tiver aqui. Tá? No caso, 1 ao quadrado, você vai ter o y0, que vai ser 1. Aí você calculou, tem o x1 aqui, calculou o y1. Pega o x, no caso, eleva ao quadrado. Ah, mas por que você está elevando ao quadrado? Porque a função está aqui. É x ao quadrado. Ah, mas e se fosse x² mais 2x mais 1? Então, você ia ter que fazer 1,5 ao quadrado mais 2 vezes 1,5 mais 1. Você vai pegar a função que tiver escrita aqui e vai trabalhar como se fosse y igual a alguma coisa. E vai trabalhar com os valores de x, substituindo no lugar do x e calculando o y. Tá? Pois no próximo exemplo, vocês vão ver que não é sempre ao quadrado. Vai depender da função. No caso aqui, eu peguei uma integral facinha para fazer na mão, rapidinho, pequenininho, curto e grosso. Tá bom, acabou. Beleza, então tenho todos os x, tenho todos os y calculados. E agora o que eu vou fazer? Eu pus aqui de novo, tá, os valores, esses valores de y, ó, 1, 2, 25, 4, 6, 25 e 9, tá? Ó, tá aqui. O h, que a gente calculou, esse hzinho aqui, eu marquei ele aqui também, porque a gente vai precisar só disso daqui para substituir na fórmula. Veja que os valores de x, veja o seguinte, na fórmula, eu vou trabalhar com os valores de y e com esse h. Eu não vou usar esses valores de x aqui na fórmula. Ah, então para que você usou esses valores de x? Eu usei para calcular os valores de y. Eu usei os valores de x para chegar no valor de y. Mas na hora de substituir, veja que não vai usar em nenhum momento, você vai usar x aqui. Você vai usar só os valores de y e o hzinho. Então, eu vou pegar todo esse povo aqui e vou substituir aqui nessa fórmula. Na verdade, como a gente tem 4 subdivisões, lembra que eu falei para vocês? Eu falei assim, ó, o primeiro e o último termo, eles vão aparecer sozinhos. Todos os demais termos, eles aparecem multiplicados por 2. Então, quem que vai ser o primeiro termo? É sempre o y0. Isso é óbvio. Para qualquer quantidade de subdivisões, o y0 vai ser o primeiro. Nesse caso, quem que é o último? É o y4. Então, esse povo aqui,
esse povo aqui, o y1, 2 e 3, eles têm que aparecer multiplicados por 2, e esses dois extremos aqui, que é o y0 e o y4, eles aparecem sozinhos na soma. Tá? Então, basicamente, é esta fórmula que a gente vai usar. Eu vou pegar todos esses números aqui e vou substituir. Ó, o h sobre 2, o y0, aí aqui eu pus duas vezes o y1, que é o 2,25, duas vezes o y2, que é 4, duas vezes o y3, que é 6,25, e lembra que o último é sozinho, o y4, que no caso é 9, sozinho. Aí você vai fazer essa continha aqui e vai chegar na aproximação da integral, 8,75. Pronto, acabou o exercício. Agora veja o seguinte. Se eu fizer a conta da integral exata, né, faz a integral mesmo, ou seja, integra x ao quadrado, vai dar x ao cubo sobre 3. Você tem uma integral de 1 até 3, então vai dar x ao cubo sobre 3, definido de 1 até 3. Pega esse 3 aqui, substitui no x, vai dar esse primeiro termo, menos, pega esse 1 aqui, substitui no lugar do x, vai dar esse termo, faz essa conta, vai dar 26 terços. Se você fizer a divisão, 8, dá uma dízima, né? 8,66666, aproximei para 8,667. E o valor que eu calculei lá no exemplo foi 8,75. Ou seja, e lembra que a gente trabalhou só com 4 subdivisões, né? Você acha que esse resultado está bom? Aparentemente sim, né? Mas como que a gente consegue avaliar se de fato um resultado é bom ou ruim? A gente precisa calcular o erro. Então eu posso calcular o erro absoluto, fazendo valor exato menos valor aproximado, ou vice-versa, tanto faz, porque vai estar em módulo, tá? Pega um menos o outro em módulo, você vai ter esse erro absoluto. E aí, para avaliar se esse número é um número grande ou pequeno, você faz a conta do erro relativo. Ou seja, você vai pegar o teu erro absoluto e vai dividir pelo valor exato. Na hora que você fizer essa divisão, você vai chegar no número, multiplicando por 100, você vai passar para a porcentagem. Então, no caso dessa aproximação que a gente fez com 4 subintervalos, a gente está cometendo um erro relativo de menos de 1%. De modo geral, coisas com erros relativos abaixo de 1% são aproximações muito boas. É lógico, né? Se você está trabalhando com uma coisa, sei lá, microscópica, de repente você precisa ter um erro menor do que 1%. Tudo depende, tá? Mas é uma regra geral, só para você ter uma dimensão se é muito ou se é pouco. Normalmente, abaixo de 1, 2% já é um erro muito bom, é um erro pequeno, considerado o erro relativo, tá? Erro relativo abaixo de 1 ou 2% já é considerado um erro muito bom pelo fato de ser pequeno. Portanto, a aproximação que você realizou é uma aproximação boa. Vamos fazer agora o exemplo 2. Calcular aqui, eu pus um exemplo mais complexo, tá? Para não ficar achando que é só, não, pega lá e leva ao quadrado. Não, olha lá, que belíssima integral. No caso, uma integral definida de 2 até 6 de e a x vezes cosseno de x dx. Né? Beleza. Dá para fazer na mão? Dá para fazer na mão. Você vai ter que trabalhar com integração por partes e vai ter que aplicar aqui um truque. Você vai integrar duas vezes por partes, depois você vai criar uma igualdade, vai resolver uma equação, para daí sim ter o resultado da integral e poder substituir o 2 e o 6 para fazer a conta a parte definida da integral. Né? Então, essa daqui é uma integral que dá para fazer, mas é trabalhosa para fazer na mão. E eu vou fazer aqui com o método dos trapézios utilizando 5 subdivisões. Então, vocês vão ver que o passo a passo é igual. Tá? Qual que é o intervalo de integração, que é o nosso AB? É só olhar aqui para a integral, é de 2 até 6. Quantas são as subdivisões? Eu vou trabalhar com 5 subdivisões, portanto, com n igual a 5. Qual que é a amplitude de cada intervalo? Lembrando que essa amplitude, na verdade, tem a ver com a altura do trapézio. Tá? Quanto que vale a amplitude de cada intervalo? B menos A. No caso, B é o 6, o A é o 2 e o N é 5. Joga na fórmula, faz a conta. Cada intervalo tem uma amplitude de 0,8. Beleza. Agora eu vou começar a construir os x. Né? x0, x1, x2, x3. Então, beleza. Quem vai ser o meu x0?
Sempre o primeiro termo. Aqui no caso 2, o azinho, né? O azinho vai ser o nosso x0. E para obter os demais, é só somar o valor de h que você acabou de calcular. Então, o x0 vale 2. E agora? Soma o h, né? Soma 0,8. Então, você vai ter o x1, 2,8. Soma 0,8. Soma 0,8. Soma 0,8. Soma 0,8. Até o último. Vai fazendo esse processo até chegar no final. Quem que é o último? Aí você olha para cá, ó. N igual a 5. 5 subintervalos, então eu vou até o x5. Beleza? E agora? Agora eu vou ter que, para cada x, eu vou ter que calcular o valor de y. E aí, quem que é a minha função? Né? Vamos lá, quem que é a função que eu vou trabalhar? Está aqui, ó. Qual que é a função que eu tenho que substituir o x para calcular o y? É sempre a função lá da integral. Tá? O que está entre o símbolo de integração, essa minhoquinha aqui na frente, e o dx. O que está lá no meio é o que você vai integrar. Então, este termo aqui vai ser a tua função. Se você for trabalhar com a calculadora, lembre-se de jogar lá em cima na calculadora o errinho. Normalmente, as calculadoras mais utilizadas, né, tipo Cássio, Kenko, normalmente elas vêm com a letra R para radiano, D para graus, e tem uma outra letrinha lá que é o G que a gente raramente vai utilizar. Então, no caso, você tem que botar a tua calculadora em rad, tá? Só, deixa eu pegar aqui, peraí. Ó, peguei a calculadora aqui, então vocês vão ver, deixa eu só colocar o big screen. Vocês vão ver, tá vendo? Que aqui no visor aparece essa letrinha. Aqui, que normalmente a calculadora ela vem com essa configuração de fábrica. Ela vem em graus, que é a letra D. Para passar para radiano, como que você faz? Você vai ter que usar o botão que está escrito mod. Mod. Você vai clicar mod uma vez, clica duas vezes, ou três, no caso aqui foram três. Na Cássio são duas vezes, clica mod, mod, duas vezes na Cássio, aqui foram três vezes. E aí aparece aqui, ó, deg 1, rad 2, gra 3. Deg é para grau, rad para radiano. No cálculo numérico, é sempre as coisas seno, cosseno, tangente, tá? Sempre em radiano. O fato da calculadora estar em deg ou rad, se você não estiver usando seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, né? As funções trigonométricas. Se for só x quadrado, ln, e elevado a x, tanto faz estar em deg ou em rad, não muda nada. A diferença só vai ocorrer se você estiver trabalhando com alguma função trigonométrica, seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante. Tá? Aí, use sempre a opção 2, que é rad. Se você quiser também, deixa a tua calculadora como padrão em rad e as coisas sempre vão funcionar. Se você for fazer no Excel, óbvio, você não vai se preocupar com a calculadora científica. Né? Aí você vai se preocupar em digitar essas formulinhas lá no Excel. Mas quem for fazer na mão, eventualmente para conferir, porque às vezes você faz alguma coisa no Excel e você não tem certeza se está certo. Aí você pode pegar a calculadora e conferir alguma continha na mão. E aí, de repente, não vai bater e não vai bater só por conta do RAD. Beleza. Então, para cada x, eu tenho que calcular o y usando a formulinha, né? No caso, a funçãozinha aqui, e elevado a x vezes cosseno de x. Então, no caso, x é 2, e ao quadrado vezes cosseno de 2. O x igual a 2,8, e a 2,8 vezes cosseno de 2,8, e a 3,6 vezes cosseno de 3,6, e assim por diante. Vão dar esses números belíssimos aqui do lado, né? Uma coisa pior que a outra. Sugiro, no mínimo, trabalhar com 4 casas decimais. E aí, eu vou pegar este hzinho, vou pegar esses resultados aqui, vou colocar aqui do lado. E aí a gente vai substituir na fórmula. No caso, a nossa fórmula, né, a gente tem 5 subintervalos, então a nossa fórmula, lembrando, mais uma vez aqui, uma vez aqui, e os demais sempre duas vezes. Tá? Os extremos uma única vez, o resto duas vezes, substitui. Pega todo esse povo aqui e substitui. Veja que eu estou substituindo. Aí você fala, ah, mas está errado, né? Não é para somar? Sim, é para somar, só que o valor de y é negativo. Então, na verdade, você vai pôr mais duas vezes menos 15, parará.
Então, eu já arrumei o sinal aqui, tá? Mas a fórmula em si é soma. Como o valor é negativo, eu já pus o menos aqui. Tanto é que o y4 e o y5 são positivos, né? Ó, ficou positivo, tá? Aqui eu acabei pondo, aqui eu pus vezes com ponto, aqui eu pus vezes com asterisco, estava muito louco montando esse slide aqui, mas deu para entender. Faz a conta, você vai ter este valor aqui. Confesso que eu fiquei com preguiça de fazer a conta na mão dessa integral para ver a diferença, tá? Para ver o erro. Mas enfim, está feito aqui. Alguém, se quiser, pode fazer por integral, utilizar a integral por partes, duas vezes, cria uma equação, depois aplica esses limites e checa o resultado para ver se essa aproximação que a gente utilizou está boa ou não. Sou obrigado sempre a fazer a integral para conferir? Não. É tipo uma prova real. Você faz se você quiser, mas você não é obrigado a fazer. Tá? Bom, parte teórica. Acabou. É isso. Próxima etapa. A gente vai implementar esses dois exercícios aqui, aliás, esses dois exemplos que eu fiz, a gente vai implementar no Excel e depois eu vou mostrar mais dois exercícios aí e a gente vê como que faz para adaptar o Excel para esses novos exercícios. Vamos pegar o exemplo 1, vamos abrir o Excel e implementar este exemplo aqui no Excel, tá? Então, vamos lá, deixa eu ver só uma posição aqui. Vamos lá. A função que a gente vai trabalhar é a função x ao quadrado, certo? Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode tentar automatizar o máximo possível o processo. Tá? Então, a gente pode pôr aqui deixa eu pôr aqui assim, intervalo de integração, que é justamente são esses dois extremos, tá? O que seria o nosso A e o nosso B. Então, o intervalo de integração, vou até colocar assim para lembrar, que é o AB. Então, no caso aqui, a gente pode pôr assim, o A igual, eu vou pôr aqui, ó, B igual. Tá? Aí a gente vai colocar aqui nessa célula o valor, no caso aqui do exemplo, vai ser 1 e o B vai ser 3. Aí só para ficar bonitinho, ó, vamos fazer assim, pegar esse cara aqui, vou alinhar assim pela direita, vamos pegar esse aqui e joga para a esquerda. Ó, que aí fica uma coisa, a gente pode até pintar para tirar essas linhas de fundo. Ó. A gente tem o A e tem o B aqui, tá? Então a gente tem, só mesclar aqui para ficar mais simpático, o nosso intervalinho de integração, tá? Então tá aqui o nosso A e o nosso B. A partir do A e do B, o que a gente faz? A partir do A e do B, eu tenho que calcular a amplitude do meu intervalo. Então, eu tenho que calcular o H. Então, vamos calcular aqui a amplitude. Tá? Que seria a amplitude, vai ser o nosso... Aliás, deixa eu fazer diferente, vamos lá. Vou fazer que nem o outro. Amplitude. H igual... Só mesclar aqui. Vou alinhar pela direita. E aqui a gente vai pôr uma fórmula. Essa fórmula vai ser igual, abre parênteses, o B, que está aqui na célula D2, menos o A, que está na célula B2, fechou. Oh, faltou uma coisa, desculpa. Eu preciso colocar ainda... Espera aí, esqueci de pôr o... Deixa eu inserir uma célula aqui no meio. Esqueci de pôr o... Aqui, por o número de intervalos. Deixa eu mesclar aqui. Por um cinza um pouco mais escuro. Então, aqui a gente vai colocar um número de intervalos, tá? Que é o nosso n. n igual. Deixa eu alinhar aqui pela direita.
E aqui, no caso, a gente vai trabalhar com 4 intervalos, ou de número de intervalos ou de subintervalos, tá? Agora sim, eu venho aqui para amplitude, marcar de verde aqui, ó, amplitude. Então, vamos lá, igual, formulinha, abre parênteses, o B menos o valor do A, fecha parênteses e divide pelo N, tá? E aí você vai ter a amplitude do intervalo. Deixa eu também alinhar aqui para a esquerda. Então, pronto, está feito o comecinho. A gente já montou o começo do exercício. Não gostei das cores. Vou fazer assim. Fica mais simpático. Senão fica muito carnaval, na verdade. Concorda comigo que está tudo certo. Pronto, ó. Ah, agora sim, ficou mais simpático. Beleza. Então agora, qual que é a próxima etapa? A gente vai ter que fazer a construção disso daqui, desses valores de x. E para construir os valores de x, a gente começa pelo azinho e vai somando a amplitude até chegar no último, certo? Então vamos fazer aqui, ó. Vamos chamar de i, né, que seria o x0, x1, x2. 0, 1. A gente pode colocar aqui até o 4, que é o que a gente vai precisar. Deixa eu já centralizar tudo aqui para ficar mais arrumado. Aí a gente pode pôr aqui o valor do xi. Aqui seria o x0, né? Quando o i vale 0, o x0. Quanto que vai valer o x0? Lembra que este primeiro valor aqui, ele corresponde justamente ao azinho, certo? Então, esse primeiro valor, eu já posso dizer que ele é igual ao azinho, igual no caso aqui a célula B2. Então, já vou marcar ele aqui. Daqui para frente, eu preciso fazer essa continha aqui. Eu vou somando o H. Então, daqui para frente, eu vou colocar uma fórmula que vai ser igual à célula anterior, mais a amplitude, que a gente calculou aqui, esse verdinho aqui. Só que aqui, eu preciso travar. Então, eu posso colocar um cifrão aqui na frente do 2 para travar essa célula, para que na hora que eu arraste, ele não arraste este número aqui também. Aí você vem aqui, arrasta até o final da tabela, você já vai ter justamente essa parte aqui, certo? Próxima etapa, aí a gente veio para cá. A gente veio aqui e calculamos os valores dos y's. Então, vamos chamar essa coluna aqui de yi. Como que eu calculo? Eu preciso pegar a fórmula, pega o x, né, o xi, substitui na fórmula, que no caso é esse x ao quadrado, e aí você vai ter o valor do y. Então, no caso aqui, a gente vai fazer a função x ao quadrado, então essa célula vai ser igual, clica aqui, chapeuzinho, ao quadrado. Clica aqui de novo, pode dar um duplo clique, e aí ele já preenche, ó, temos aqui esses valores. Está calculado, tá? Agora, vamos aqui de novo no slide. Agora a gente vai fazer a aplicação da nossa fórmula. Então, a gente vai aplicar a nossa formulinha. Então, vamos colocar aqui. A gente pode fazer assim, ó. Vamos fazer na mão primeiro, tá? Vamos fazer... como que eu vou chamar essa coluna aqui? Vamos chamar de soma. Parcelas, vai. Soma vai ficar esquisito. Parcelas da soma. Tá? As parcelinhas que seriam esses termos aqui, certo? Então, o que a gente sabe? Que o primeiro cara, ele vai ser igual a esse aqui, certo? O último vai ser igual ao y que está aqui. Os do meio, a gente vai ter que fazer igual a 2 vezes o valor que está aqui. Tá?
Aí eu posso arrastar para esses outros dois aqui. Então a gente vai ter essa coluninha. Aí eu posso fazer, aí eu vou fazer aqui do lado, ó. Vou fazer a soma das parcelas. Então a gente vai fazer a soma das parcelas aqui, que nada mais vai ser do que, a gente pode pôr um igual, soma, a função soma, abre parênteses, seleciona esta coluna aqui, fecha parênteses, e está feito aqui, ó, a soma das parcelas, que seria a parte que está dentro do parênteses, tá? Beleza. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a integral. A integral vai ser o quê? Basicamente é isso aqui, né? Ó. Você vai pegar a soma, que no caso aqui, ó, tá vendo? 35? Tá aqui, 35. Então você vai pegar essa soma aqui e vai fazer o h sobre 2 vezes essa soma. Então, o h igual aqui, ó, h divide por 2 vezes esta soma. Está aqui o valor da integral, tá? Então, no caso aqui, essa seria a nossa resposta. Vou fazer assim, ó. Aqui, com fonte amarela aqui, em negrito, tá? Então, aqui nós temos a resposta. Aqui é só um cálculo intermediário, então não vou nem destacar. Essa aqui que é a resposta, que é a resposta que a gente pôs aqui. Tá ok? Então, aqui tá feito, tá? Tá feito, beleza. Só que aqui a gente tem a questão que não está automatizado, né? Você vai ter que fazer meio que na mão. O primeiro, o último valor, você tem que fazer isso daí na mão, é meio chato. Então, eu vou fazer assim, exemplo 1, manual. Tá? Vou duplicar, clica com o botão direito, mover, copiar, mover para o final, criar uma cópia. Beleza. Exemplo 1, semi-automático, tá? Não vou pôr nada, vou deixar só o exemplo 1 de forma semi-automática. O que eu vou tentar automatizar aqui? Vou tentar automatizar justamente o valor da soma. Porque se você tiver 5 subintervalos, você vai ter que vir aqui e alterar esse cara aqui para duas vezes o y e o último para copiar e depois mandar ele somar essa coluna. Vai ter que ajustar a fórmula aqui, vai ter que ajustar a fórmula aqui, e se mudar a integral ainda tem que ajustar a função aqui. Então é muito ajuste para fazer. Então o que eu vou fazer? Ó, eu vou trabalhar da seguinte maneira. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, depois a gente diminui de novo. Eu vou trabalhar da seguinte maneira, vou tentar fazer a seguinte automatização. Eu vou criar aqui uma quantidade razoável de i's. x1, x2, sei lá, a gente pode colocar aqui 20, 30, quantos você quiser, tá? Vamos arrastar aqui para, sei lá, 40. Vou deixar pronta a planilha para 40 valores de i. Deixa eu só colocar assim para ficar mais bonitinho. Vou colocar uma corzinha aqui, vai. Deixa eu ver aqui, cor que eu não usei. Vai ser cinza mesmo, tá? Deixa eu só botar aqui o quadriculado para ficar mais fácil de enxergar. Pronto. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar aqui uma coluna até o 40. Você põe até o número que você quiser, 20, 50, que são é a quantidade de subintervalos que você vai trabalhar, tá? Beleza. Aí aqui, a fórmula aqui, teoricamente, ela vai ser calculada sempre somando a amplitude, certo? Só que a gente precisaria, porque se você clicar aqui até o final, ele vai preencher até a última linha lá. Né? E no caso, a nossa integral para no 3. Pô, que loucura que é essa? Então, esse primeiro valor vai ser igual a esse cara aqui, beleza, continua. Esse aqui, a gente vai somar a amplitude, só que a gente vai fazer isso até chegar no i igual a 4, né? Nessa linha aqui. Eu tenho que parar aqui. Então, eu posso pegar essa fórmula e fazer uma pequena alteração nela.
eu posso colocar aqui uma função C, tá? E a gente vai trabalhar assim, ó. C, abre parênteses. Se este valor aqui do nosso i for menor ou igual que o número de intervalos, então faça essa soma. Se não, caso essa condição seja falsa, não faz nada, coloca aspas, aspas. Vou dar um Enter. E agora eu vou clicar aqui 2 vezes até o final. Opa, esqueci de travar, desculpa. Esqueci de travar. Esqueci de travar o F2, tá? Colocar um cifrão aqui no F2. Travei, vou dar um duplo clique até o final, tá? Ó. Então, a gente vai fazer a condição se eu vou trabalhar com 4 intervalos, o meu i vai ter que ir até o 4. Então, se o valor do i, for menor ou igual à quantidade de intervalos, então você vai acrescentando justamente esse hzinho, né, até chegar no último. Aqui, o i igual a 5, pô, eu quero 4 intervalos, não quero 5. Então, esse valor é superior à quantidade de intervalos, então não põe nada. Coloca aspas, aspas, tá? Então ele vai escrever aspas, aspas, não tem nada no meio das aspas, ele não escreve nada. E aí está feito então o ajuste da coluna do xi. Aí para a coluna do yi, você pode fazer a mesma coisa, só para não ficar aparecendo números aqui. Então você pode colocar um C, abre, faz a mesma coisa. Se este valor do i for menor ou igual que o número de intervalos, e aí já vou travar aqui no o F cifrão 2, tá? Então, aí você vai aplicar essa fórmula. Caso contrário, aspas, aspas, não põe nada. Pronto. E aí, duplo clique, tá lá embaixo. Aqui não sei se foi, acho que foi, né? Tá lá embaixo, foi. Beleza. Então, não mudou nada por enquanto. E em relação a essas parcelas aqui, aí a gente vai ter que ajustar. Porque se for, lembra que o primeiro e o último, eles estão sozinhos. Né, ó, o y0 e o último vai estar sozinho. Todos os demais vão estar multiplicados por 2. É isso que eu quero implementar. Então, a gente pode colocar aqui, já nessa primeira célula, a gente pode trabalhar com uma funçãozinha C. Então, C. Aliás, eu vou trabalhar com a função C dessa segunda linha em diante, porque a primeira linha sempre é o x0, né, o y0, aliás, você sempre vai pegar uma única vez. Então, aí não precisa, pode deixar do jeito que está. Vamos pegar a partir desse cara aqui. Ó. Então, se, abre parênteses, se este número, o izinho, for igual ao número de intervalos, tá? Então, se esse, peraí, que aqui o cara tá muito doido. Aqui. Se o izinho for igual ao número de intervalos, eu vou estar na última parcela. Então, eu tenho que pegar uma única vez o valor do i. Então, vou pegar uma única vez o valor do i. Caso contrário, então, se eu tiver aqui no 4, ele vai pegar uma única vez, tá? Vai pegar o C6, que é da linha que eu estou trabalhando. Caso contrário, aí eu preciso testar se eu estou realmente aqui no meio. Então, eu vou abrir um outro C. Se este valor for menor do que a quantidade de intervalos, então aí eu mando ele pegar 2 vezes. Caso contrário, aspas, aspas. Fecha um parênteses, fecha o outro e trava aqui o F2 nas duas. Vou dar um Enter, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Ó.
Então veja que agora já está automatizado. Vamos fazer um teste. Ó. Vamos mudar aqui para 5 intervalos. Ó, que legal. Tá vendo aqui? Pegou uma vez só. Aqui, aqui e aqui ele pegou duas vezes. Ele pegou esse número aqui vezes 2. Né? Ó, 6 e alguma coisa, vezes 2 vai dar 13 e alguma coisa, beleza? E o primeiro ele está pegando uma vez só. Tá? E aí você pode trabalhar com quantos intervalos você quiser. Ó, até 40 dá para trabalhar. Tá? Até 40 dá para trabalhar. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Não, beleza, está funcionando. Agora eu vou acertar essa soma, né? Porque essa soma aqui, ela vai ter que pegar essa coluna inteira. Então veja que aqui só está até o D9. Você pode clicar aqui e arrastar até lá embaixo. Ou você verifica até que linha que você está, até a linha 45, tá? Então você pode vir aqui, ó, e jogar um 45. Dá um Enter, beleza. Agora a gente vai ter a integral. Vamos só fazer um teste aqui. Eu estava com 4, deu 8,75. Com 5, 8,72. Com 10, 8,68. Com 20, 8,67. Com 40, 8,6675. Beleza. Então, teoricamente, a planilha está funcionando corretamente porque as coisas estão convergindo para aproximadamente esse número aqui, que é o valor mais exato que a gente consegue com essa planilha, que são 40 subintervalos. Então está feito aqui. Vamos testar agora no segundo exemplo. Vamos copiar. Vou pôr aqui o exemplo 2 que a gente fez na mão e testar o resultado. Tá? Então como que a gente vai fazer isso? Vamos lá para o próximo exemplo. Aqui é a observação. Então tá aqui. Ó. EAX vezes cosseno x. Então vamos fazer as mexidas aqui. Vamos lá. Deixar aqui do lado. Intervalo de integração de 2 até 6. São 5 subintervalos. Então vamos colocar 5 aqui. Aí ele já calculou a amplitude, 0,8, bateu. Agora a gente vê se, deixa eu espremer aqui, ó, se os valores de x estão batendo. Beleza, bateu. E agora eu vou mudar a função, né? Eu preciso mudar a função. Tem que pôr EAX cosseno x aqui na coluna do y. Então, para mexer na função, é só mexer nessa parte aqui, ó, o valor se verdadeiro, tá? Então, vamos dar um delete aqui, vamos digitar essa expressão. E elevado a x, então a função e é exp, abre parênteses, desse x, fecha parênteses, vezes cos, que é a função cosseno, abre parênteses, x, fecha, dá um enter, duplo clique para ele copiar até lá embaixo. Ó, os valores aqui, tá ok, né? Vamos ver aqui o resultado. Se está batendo, ó. 162,98, porque aqui a gente foi arredondando, eu fui fazendo tudo na mão, né? Aqui ele está trabalhando com várias casas decimais, então beleza, ó, tá ok, tá coerente. Então vamos lá, pegar uns exercícios. Então aqui a gente tem no exercício 1 esta integral. É uma integral bem chata de fazer na mão. Até dá para fazer na mão, beleza, mas ela é chatinha, né? Seno de x mais 2, tudo isso elevado ao quadrado, no intervalo de 0 até 2π. Então vamos lá. Ó, já fiz a minha duplicata aqui. Então eu vou pegar aqui um intervalo de 0 até 2π. E aí, ó que legal, ó. Aqui é 0, beleza, 0 é 0. Aqui, eu posso pegar uma calculadora, pega o valor do π na calculadora. Então você pode fazer isso aqui, ó. Você vem na tua calculadora. Aí aqui embaixo, tá vendo? Ó, em cima do botão exp tem o π. Shift, clica aqui, dá igual.
vai aparecer um número, faz vezes 2, porque é 2π. Aí você põe aqui, ó, 6,2832, por exemplo. Você pode digitar aqui no lugar desse b umas 4 casas decimais, 4, 5 casas, sei lá. Você pode pôr aí quantas casas você quiser. Mas essa função π, a, opa, o Excel ele já tem o π embutido como sendo uma função, tá? Ó, igual. É só digitar π, tá vendo? Ó, π, abre e fecha parênteses. Igual π, abre e fecha parênteses. Tá vendo? Ele já tem o π embutido nele. Então, o que eu preciso fazer é 2 vezes o π. Só isso, 2 vezes o π. Aí você não precisa se preocupar em digitar nada, em calcular nada. O Excel já calcula para você. Então, já tem o A, que é esse zero aqui, tem o 2π, que é esse 6,28 parará. E agora, 4 subdivisões, então já vou acertar aqui para 4. E agora a gente tem que acertar a nossa fórmula, tá aqui, a nossa fórmula aqui da coluna do y. Então, é só digitar isso aqui, ó, onde está aqui na parte do verdadeiro, tá? Onde está esse trecho aqui, que seria o valor se verdadeiro, você pode apagar, ó, e vamos digitar exatamente o que está escrito aqui, ó. Abre parênteses, aí você vai pôr lá a função seno, abriu, e toda vez o Excel ele muda para 100, aí, seno, abriu, é seno de quem? Do x. Então, clica aqui. Fecha parênteses, mais 2, fecha parênteses, chapéuzinho, elevou ao quadrado, acabou, digitei a função, vou dar um Enter, vou dar um duplo clique para ele copiar tudo lá para baixo, e aí, teoricamente, está calculado. Tá? Seria esse valor. A integral para 4, lógico, se aumentar aqui, ó, apesar que nem mudou, né? 4, 15, aqui mudou um pouquinho, ó. 10. Para 4 para 10 nem mudou. Basicamente deu a mesma coisa. Tá? Aí a gente pode duplicar isso aqui. Mais uma vez, eu vou duplicar, criar uma cópia, move para o final. Exercício 2. Beleza? Então vamos ver aqui que fala exercício 2, calcular a integral, parará, usando métodos trapézio com 4, 10 e 20. Então tá. A gente já tem a planilha semi-pronta aqui, né? De 0 a 0,8, então aqui está 0. Aqui eu já vou digitar 0,8, com 4 subdivisões inicialmente. Muda a formulinha, então vou pegar aqui a parte do valor se verdadeiro, vou já apagar e digitar a função aqui x, que no caso é o xi, né? Vezes, e elevado a x seria exp, abre parênteses, deste x, célula B5, dá um Enter, clica aqui, duplo clique para copiar a fórmula, está aqui, ó, tá? 6,5648 parará. E aí, se você quer com 10 subdivisões, só botar 10, com 20, só colocar 20. Ó, vamos ver aqui. Ó, exercício 1, 28,2743, bateu. Exercício 2, bom, aqui 20, item C, 5553, eu arredondei, né? Então, bateu. Se quiser deixar aqui com 4 casas, já para mostrar o valor arredondado, ó, 5553, com 10, 5565, com 4, 5649. Então, tá tudo funcionando, tá tudo batendo, lindo, maravilhoso. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que tenha gostado dessa videoaula, que tenha aproveitado. Lembre-se de curtir esse vídeo, isso ajuda muito o canal do Professor Guru, vai me ajudar a divulgar esse conteúdo para mais e mais pessoas. E se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, clica no sininho para receber notificações de novos vídeos que eu postar aqui no canal do Professor Guru.
Muita saúde, paz e prosperidade a todos. Um grande abraço. Tchau.